O serviço de qualquer religião se confunde com servir a Deus? Não. Muita gente tem confundido a sua fé numa determinada religião com o seu relacionamento com Deus. Por quê? As religiões determinam padrões de normas, regras de fé e prática de conduta que os seus membros devem seguir. E essas pessoas, quando estão praticando esses ritos, essas ordenanças da religião, acreditam estar prestando serviço a Deus, acreditam estar servindo a Deus com essas práticas. Rituais religiosos, ir à igreja com frequência, fazer determinadas orações, fazer determinadas petições, seguir festas, dias religiosos dessa religião, todas as comemorações, todo tipo de prática ritualística da religião, e eles acreditam nesse cumprimento que estão servindo a Deus. O problema todo é que o relacionamento com Deus não passa e não depende de nenhuma organização religiosa. Se você, para se relacionar com Deus, precisa estar a serviço de uma organização religiosa, você não está conseguindo servir a Deus. Por quê? Muita gente estão dentro das denominações acreditando prestar serviço a Deus. Existem muitas pessoas que vivem no fanatismo religioso, dentro das organizações religiosas, que acreditam servir a Deus. Mas Deus está distante dessas pessoas, porque Deus não se relaciona com prática de nenhuma religião. Deus não se submete a isso. Servir a Deus, fazer a sua vontade, não passa por nenhuma ordenança religiosa, congregacional. Não passa por obediência a nenhuma religião criada pelo homem. Não. O serviço de Deus, ele é fora disso. Quando você está dentro de uma organização religiosa humana, praticando seus rituais e acredita está servindo a Deus, você está enganado. Deus não cabe dentro da sua religião. Deus não cabe dentro de nenhuma organização religiosa. Deus, ele só pode ser encontrado através da sua palavra. Por quê? Em toda organização religiosa existe uma tradição religiosa que cria doutrinas, dogmas, como se verdade fosse, usando a Bíblia como parâmetro. E você tem que estar submisso a essas verdades humanas, a essas tradições religiosas, essas doutrinas e preceitos humanos. E você acredita que obedecendo essas regras, essas leis, você está servindo a Deus. Dentro dessas organizações, as esmolas servem como penitência, perdão de pecados, e outras práticas, fora das Sagradas Escrituras, criadas por uma tradição, serve como forma de purificação do corpo e da alma humana. Olha que loucura. Por isso que essas pessoas elas não conseguem servir e nem agradar a Deus. Se você quer servir a Deus, você precisa sair desse contexto religioso congregacional, em que você acredita que esses rituais dessa religião que você participa são os reflexos ou refletem a vontade de Deus na sua vida e na vida da humanidade. Não, isso não passa de desconhecimento da palavra de Deus. Por quê? Quando você pega todos esses rituais religiosos dessas organizações religiosas e os submetem à palavra de Deus, você percebe que eles não subsistem, eles não resistem. Se eles não subsistem, se eles não resistem, logo, infelizmente você não está agradando a Deus, você está agradando ao homem. E quando você agrada ao homem, você deixa de ser servo de Deus. Ah, mas Deus deixou as autoridades constituir para que nós as respeitássemos. Sim, certamente, isso é bíblico, é mandamento de Deus. Mas a palavra de Deus não diz que eu devo seguir uma autoridade e fazer o mal quando ela faz o mal. A Bíblia não diz que eu devo seguir uma autoridade e pecar quando ela peca. Não. Eu devo respeitar, porque quem resiste às autoridades constituídas, resiste ao próprio Deus.
Não é uma submissão cega, não é uma obediência e um respeito cego. É uma obediência a uma autoridade hierárquica construída pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que constituiu. Todo o povo precisa de líderes, de governantes, de pessoas que conduzam. Porque é o próprio Deus quem determinou essas regras para a sociedade. E não o homem que, por si só, que inventou e descobriu a roda e a inteligência. Nossa, agora eu sou superdotado. Não, não existe o acaso. Existe a vontade permissiva de Deus. Aquilo que Deus permite, aquilo que Deus decreta. Não se engane, não perca tempo. O serviço que você presta à sua organização religiosa não reflete a vontade de Deus, não significa que Deus se agrada daquilo que você faz. Por isso que a sua fé é chamada de fé dogmática, uma fé religiosa, uma fé baseada numa religião. Experimente tirar todos os preceitos dessa religião para ver se essa fé existe, para ver se essa fé se sustenta. Não, ela não consegue se sustentar. Dessa forma, percebe-se o quanto a obediência religiosa aos rituais de qualquer religião não representam e não significam a vontade de Deus. Se você segue uma religião, os seus dogmas e os seus preceitos, você não representa, você não agrada a Deus, porque você não é servo de Deus. Você é servo de uma religião, de um preceito, de mandamentos de homem. E assim você viola o mandamento de Deus, porque você agrada aos homens. Não tem como obedecer ao mesmo tempo aos preceitos e aos ensinamentos humanos e à vontade de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Você tem que escolher um. Quando você agrada a um, você desagrada ao outro.